Olá! Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre um tema bastante em alta no mercado hoje, com bastante queixa, que é a questão da ansiedade infantil. E aí você pode perguntar, nossa Rosa, mas a criança ansiosa? Sim, nós temos um quadro bastante grande de crianças que apresentam esse quadro de ansiedade. E como é que isso acontece, né? Existem estudos que sugerem que filhos de pais com quadro já de ansiedade têm maior probabilidade de desenvolver um quadro de ansiedade também. Ou seja, o comportamento dos seus pais. Mas também está ligado a comorbidades. Ou seja, quando eu for prestar atenção no momento que eu vejo que a criança está ansiosa, eu devo prestar atenção em outros sintomas, outros sinais no corpo. As crianças menores, as crianças pequenas, normalmente é dor de barriga, manha, mudança de hábito alimentar. Nos mais crescidinhos, dor de cabeça, famosa enxaqueca. E às vezes a criança acorda sobressaltada, sono é agitado, acorda sobressaltada, tem reações adversas. Pequenas situações simples, ela tem uma reação abrupta. Às vezes a gente pode achar assim, ela é manhosa. Não, tem alguma coisa ali por trás. E é importante tratar desde cedo, porque isso traz um transtorno para a pessoa muito grande. E para a sociedade também. Porque uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai ter o transtorno para a família, o ônus econômico e muito grande para a sociedade. Ela não vai conseguir trabalhar direito, ela não vai conseguir se expressar, ela vai ter prejuízos na sua vida acadêmica. É uma prova, é um concurso, é uma apresentação de um trabalho, ela vai sofrer, porque ela não vai conseguir. Então isso tudo é importante estar vendo, principalmente ligado a outras, então não é uma coisa única, a outros sinais comórbidos. Por exemplo, a criança começou a apresentar um sinal, você percebeu hoje, mas o que está por trás aí? Como é que está a alimentação dela, o sono dela, a brincadeira dela, como é que ela tem brincado, como é que ela reage a pequenas situações simples, um não, agora não, ela tem limites, ela fica muito ansiosa, como é que ela é com o corpo dela. Isso tudo são sinais que nós temos que observar, porque eles estão agregados, eles estão juntos. E aí isso vai aparecer primeiro lá na escola, quando a criança vai para a escola e o professor observa e chama os pais, porque a criança não consegue realizar atividades. Ela não para sentada, ela não consegue terminar a atividade, ela até tenta, mas ela não consegue. Existem outros transtornos? Existem, nós vamos falar aqui em breve do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas hoje é ansiedade. Pela ansiedade, ela às vezes fica com as mãos suando, ela quer fazer e ela não consegue, porque ela sofre duas vezes, antes e depois de fazer, antes e durante o fazer. E aí ela se bloqueia. E aí qual o tratamento que existe? Esse tratamento somado. Vamos ver a parte física, o que está acontecendo, quais são os sintomas dessa criança, qual é a rotina dessa criança, como é que ela é em relação à família, como é que a família, os pais são em relação a ela, para depois tentar fazer. Existe a terapia comportamental, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai atuar mais diretamente no sintoma e não na causa. Então é uma forma mais didática de trabalhar o sintoma. A literatura, ela ainda não é tão rica quanto a psicanálise para trabalhar a questão da ansiedade infantil. E nós temos crianças ansiosas desde bebê. Nós temos também um fator que aumenta muito a ansiedade, é a questão da tecnologia. Nós temos bebês que já são meio que dependentes do celular. Isso é bom? Isso é ruim? Depende de como é que você lida com a sua família, com a tecnologia. Existem pais que acreditam que a criança não precisa de celular antes dos 12, 13, 14 anos. A criança tem que ter horário para brincar. Existem outros que oferecem um celular para bebê para a criança parar de chorar. Funciona como se fosse uma babá. Isso pode desenvolver ansiedade? Pode, vai desenvolvendo primeiro uma dependência. E a hora que falta, ela fica ansiosa porque ela quer. Aí vai desenvolvendo um outro tipo de comportamento.
Voltando aqui para a questão da ansiedade. Como é que essa criança se comporta ao deitar? A rotina dela. Ela tem rotina? Ela tem horário de almoço, horário de jantar, horário de ir para a escola, horário de estudar, horário do jantar, horário da TV ou do jogo, enfim. Ela tem esses horários, ela respeita. Como é que ela reage frente a essas atividades rotineiras? Como é que ela reage quando tem uma excursão, tem um passeio na escola? Ela dorme bem? Ou ela fica pronta uma noite inteira antes, uma tarde inteira antes, com a sua mochila pronta, com tudo pronto, falando incessantemente sobre isso? Isso é ansiedade. Vai ter uma prova. Ela se prepara ou ela fica extremamente ansiosa pela prova, a ponto de que ela pode esquecer o que ela estudou e não ter um bom resultado, e isso trazer sofrimento, um sofrimento a mais. A ansiedade parece que não é uma coisa para se preocupar, mas é. É para se preocupar e para buscar tratamento desde cedo. E aí a gente fala que se não houver um tratamento, o que pode acontecer? O distúrbio vai aumentando e vai ficando pior, porque a vida acadêmica dessa pessoa, ela vai ficando comprometida, a vida profissional dela vai ficando comprometida, ela pode desenvolver insegurança, ela pode se tornar incapaz para as tarefas básicas do dia a dia. E aí os pais devem atender às manhas da criança? Será? Como é que você vai lidar com essa ansiedade? Você vai trazer a criança para o mundo real, trazendo limites, falando da hora, que é a hora do quê? A hora da hora do quê? A hora da atividade X, a hora do jantar, a hora do almoço, a hora de ir para a escola, a hora do brincar. Como é que a família lida com isso? Porque também tem muito a ver com os pais. Os pais que são ansiosos, muitas vezes, passam essa ansiedade para a criança na forma verbal, atropelam as tarefas. Ou não cobram nada ou cobram muito. Não existe ali o limite, o equilíbrio. E aí a criança ela fica meio que perdida, por ela já ser ansiosa, ela se atropela mais ainda. Então é importante perceber que o trabalho para crianças ansiosas vai de atividade física. A criança tem que colocar a sua energia para fora. Aí natação, judô, futebol, karatê, taekwondo, enfim, o que os pais acharem de interessante para ela descarregar a energia dela, e muita conversa, além do tratamento com o terapeuta. A sua dinâmica em casa é uma forma didática. Como é que você vai lidar com essa ansiedade? Como é que você vai trabalhar os horários dessa criança, a rotina dessa criança? Como é que você vai trabalhar um passeio que vai acontecer e que ela já está super ansiosa? Como é que você vai trabalhar o momento a momento? Vai muito da família. O apoio familiar é muito importante desde pequeninos. Então, deixo aqui a minha reflexão. Como é que você lida com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com a sua família, na questão de ansiedade infantil? Se você também é ansioso, qual é o trabalho que você realiza? Primeiro com você, para depois você cuidar do outro. Você acredita ser importante trabalhar a questão da ansiedade desde criança? Eu diria que é muito importante e necessário. Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilha e se inscreve no canal.